que eu fizer o upload, né, da gravação, eu disponibilizo para vocês, tá? Então, vamos lá. Hoje é dia 4/11, 9h14, mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai trabalhar os números racionais e os números irracionais. Vocês estão vendo minha tela, gente? Alguém pode responder para mim, por gentileza? Tamo. Beleza. Então vamos trabalhar um pouquinho, vamos falar, né, um pouquinho sobre os nossos números racionais. Embora a gente já tenha falado bastante, né, sobre esse conjunto numérico, né, mas iremos continuar falando do mesmo. Eu vou pedir só para o pessoal fechar o microfone para a gravação ficar legalzinha, limpinha, o áudio. E aí, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês abrem aí o som, né, e me dão um toque que eu explico novamente, tá bom? Então vamos lá. O que são, né? O conjunto dos números racionais é formado por todos os quocientes de números inteiros A e B, né? Em que B é não nulo, né? O uso da letra Q, né? É derivado da palavra latina quatiens, cujo significado é quantas vezes, né? Então, quando a gente fala dos números racionais, né, a gente sempre lembra de uma fração, né? E essa fração ela é representada por determinados valores. E aí aqui a gente tem uma visão ampla, né, desse universo numérico, né, de todos os conjuntos, né? Então temos aí, ó, é... Oxe, desligou aqui, o que aconteceu? Que loucura. Agora foi. Vamos lá. Vamos pegar a caneta aqui. Então, o nosso conjunto dos números racionais é representado por essa letra Q, né? É, ele é um universo, né, maior, né, e é composto por alguns outros conjuntos numéricos, né, que temos. E quem são esses conjuntos? Os naturais, né, são todos os valores inteiros e positivos a partir do zero, né, e os números inteiros, né. Quem são os números inteiros? São todos os valores positivos e negativos, né, a partir do zero, para a direita os positivos, para a esquerda os negativos, nessa escala, né? E dentro do conjunto dos números racionais, além desses valores inteiros aqui, positivos e negativos, temos os números escritos em formas de fração, né? E os decimais também, que fazem parte desse universo. Porém, os números nos números racionais, né? No caso dos valores escritos em forma decimal, né? São todos os valores que eles têm que ter um período, né, de repetição, né, para fazer parte desse universo dos conjuntos dos números racionais. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse universo aqui, digamos assim, né, é, qualquer valor, por exemplo, assim, ó, 0,3333. Então, nós temos um período de repetição aqui que é o 3, né? É o meu período, né? Período, né? Que vem do periódico, né? Por isso que é dízima periódica, né? Que tem um período de repetição. Então, quando a gente tem esses valores aqui, ó, com repetição, ele faz parte desse conjunto numérico aqui, né? Então, por exemplo, esse 2,3 aqui, ó, escrito em forma de fração. Quando eu converto ele para decimal, né? Que eu faço a divisão desse cara aqui, ó, né, 0, acrescenta aqui, 3 vezes 9, 27, para, né, para 3 aqui, acrescento 0. E 3 vezes 9, 27, sobra 3, e assim por diante. Opa, aqui não deu, desculpa. Desculpa, tá errado. 3 vezes 6, 18. Ó, eu fazendo coisa errada aqui, ó. Para 22. Aí acrescenta 3 vezes 6, 18 para 22 e assim por diante. Então eu tenho 0,6666 e assim por diante. Então eu tenho uma repetição aqui,
né? Quando eu tenho essa repetição, né, de valores aqui, ó, então significa que ele, para mim saber se uma fração, né, ela faz parte desse conjunto numérico aqui dos números racionais, né, eu preciso realizar a divisão aqui, ó, para saber se existe um período de repetição. Se existir o período, ele faz parte. Se não existir, ele não faz parte, tá? Seja ele positivo ou negativo. Beleza? Tá claro até aí por enquanto, pessoal? Tá. Alguma dúvida? Então, assim, ó, para ele fazer parte do conjunto dos números racionais, né, ele pode ser um número escrito em forma de fração, porém, né, ele necessita ter um período, tá? Se ele não tiver esse período, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver aqui, ó, 2,34156, né, e assim por diante. Eu não tenho um período aqui, ó, tá vendo? Então, ele não é um número racional, ele entra já no conjunto, aquele conjunto à parte que são os números irracionais, tá? É mais ou menos assim que funciona para vocês poderem identificar, né, se o valor é racional ou irracional, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu apagar tudo para ficar melhor agora. Então aqui, ó, o N. O N é o conjunto dos números naturais, né, representado por essa letra aqui, né? Ah, uma observação, tá, gente? Quando a gente pegar uma situação, problema que tiver desta forma aqui, ó, vocês lembram o que acontece, gente? Lembra? Kailane, Michele? Ou não? Quando tiver um asterisco. Não. Não lembra? Então, ó, aqui, ó. Quando o conjunto dos números naturais estiver representado pela letra N com um asterisco em cima, significa que são todos os valores inteiros e positivos, com exceção do zero. O zero não entraria aqui nesse conjunto, tá? Quando tiver o asterisco. Sem o asterisco, o zero entra, com o asterisco, o zero não entra. A mesma coisa no conjunto dos números inteiros, tá? Ele funciona da mesma maneira. Assim também como o conjunto dos números racionais, né? Se ele tiver colocado um asterisco aqui, ó, o zero não vai entrar nesse momento aqui, tá bom? Tem que lembrar desses detalhes aqui, ó, porque muitas vezes pode acontecer de cair em uma situação problema quando vocês forem fazer alguma provinha, né? Até mesmo para o jovem aprendiz, né? Dependendo da empresa, para vocês entrarem, vocês têm que fazer uma provinha. E pode cair isso aqui, tá? E aí vocês precisam saber, poxa, e aquele asterisco, o que representa? Ah, não entra o zero, beleza, matei a charada, tá bom? Então aqui são todos os números inteiros e positivos, com exceção do zero, são todos os números inteiros, positivos e negativos, com exceção do zero, o zero também não entraria aqui. E a mesma coisa aqui, ó, são todos os valores positivos e negativos, fracionários, né? E decimais, com exceção do zero. Beleza? Vamos lá. Então aqui, ó. Você já ouviu dizer que toda fração é uma divisão? Né? Pois então, se temos uma fração do tipo 1 sobre 2, nós podemos representá-lo como 0,5, já que ao dividirmos o numerador 1 pelo denominador 2, obtemos o quociente 0,5. Né? Então, ó, lembrando, ó, ele fez a divisão aqui, ó, 1 dividido por 2, tá? Aí deu 0,5 aqui, né? Ele acrescenta aqui, aí 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Então, aqui, ó, nós temos o dividendo, só recapitulando isso aqui, tá? Divisor, né? Quociente, e esse zero aqui é o resto. Eu não posso esquecer, gente, esses nominhos, né? Esses conceitos básicos, por quê? Aqui mesmo, ó, ele obtemos o quociente 0,5. Se vocês não souberem que esse valor aqui, ó, que é o resultado, é o meu quociente, muitas vezes tem gente que erra uma questão por besteira, por não lembrar, né, de todos os conceitos básicos de aritmética, por exemplo, que isso aqui faz parte de aritmética, tá? Então vamos lá. Portanto, podemos afirmar que os decimais e as frações, né, são alternativas, né, para representar um mesmo número racional. Ou seja, é um mesmo valor, né? Aqui, ó. 1 sobre 2
né, ele é igual a 0,5. São dois valores, né, com peso de valor exatamente igual, porém eles estão escritos, né, de formas diferentes. Então, assim, eu sei que 0,5 é igual a 1/2, porque o valor dele, por si só, é o mesmo, ele só está escrito de forma diferente, tá? Então, aqui, ó, exemplos de números inteiros expressos como decimais. Então, ele pega aqui, ó, 3/4 é igual a 0,75, 12/5 é igual a 2,4 e menos 16/2, que é igual a -8, tá? Então, ó, são os mesmos valores, só que eles estão escritos de duas formas, né? Estão escritos em forma de fração, né? No caso aqui, fração, né? E estão escritos aqui, ó, em forma decimal, né? Porém, apesar dele ter uma leitura, né, e uma visualização, né, diferente, o peso, o valor, ele representa o mesmo valor, tá? Só que está escrito de forma diferente, beleza? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Vamos lá. Então, exemplo de números racionais, né? Números inteiros, né? Por exemplo, todo número inteiro, ele pode ser escrito em forma de fração, como está aqui, ó, tá vendo? Porque eu sei que qualquer valor, seja ele qual for, né? Por exemplo, 10/1, ele é igual a 10, porque o 10, se eu dividir por 1, né? Eu tenho o próprio 10. Então, aqui eu consigo escrever ele na forma de fração e ele tem o seu valor, o seu peso de valor na forma inteira também, né? Então, ó, olha aqui que bacana. -7/1, né? -7. 2/1 é 2. Então, assim, ó, eu escrevi o mesmo valor, né, em duas maneiras diferentes, né? Na fração, né? Fração e na sua forma inteira, tá? E agora temos aqui, ó, os números decimais exatos. Quem são os números decimais exatos? Todas as vezes que eu realizo uma divisão, né, com um determinado valor, e essa divisão me resulta em um resultado final, né, eu obtenho um resultado exato, né, um decimal exato, porque eu consegui realizar a divisão, né, e chegar num resultado final sem continuidade, né. No caso aqui, ó, ele é infinito, tá vendo? Quando eu tenho os três pontinhos aqui, ó, representa que ele vai embora e não tem fim, né? Então é infinito. Nesse caso aqui, ó, que ele não tem os três pontinhos, é porque realmente a conta acabou aqui, né? Quando eu fiz a divisão, né, ela terminou aqui. Ó, o 6 dividido por 100, né? Aí, ó, 0, não dá ainda, 0. Né? Aí eu posso vir aqui, ó, já, cortar, né? Opa, desculpa. Ó, vamos lá. Vamos explicar de novo aqui. Não pode ficar dúvida nenhuma. Ó, o meu dividendo é menor que o meu divisor. Eu coloco 0, vírgula. Poxa, não deu ainda. 0, mais outro 0 aqui. Agora eu posso vir aqui, ó, e cortar os dois e vai dar 6 aqui, ó, que é esse resultado. Tem muita gente que ainda erra nesse tipo de cálculo aqui porque esquece da regrinha de resolução né, de conta de dividir. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aqui, ó, nesse momento aqui, ó, aí uma vez 6, 6 para 6, né? Nada, é o meu resto aqui, ó. Esse é o resto aqui, ó. Então, quando o meu resto é zero, significa que a minha divisão, ela teve um valor exato, né? Então, ela foi um cálculo finito, teve fim, né? Então, entra nesses decimais, números decimais exatos aqui, tá? Números decimais com infinitas ordens decimais ou, né, a famosa dízima periódica, né, a nossa dízima periódica. O que é a dízima periódica? É um período, é um valor que ele vai se repetindo, 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 repetindo infinitamente, né? Então aqui, ó, números decimais com infinitas ordens ou decimais, dízimas periódicas, por exemplo, 3/9, né? O 3/9, quando eu divido, né? Vamos lá, deixa eu pagar essa continha aqui. Né? Eu tenho aqui o 3/9. Aí eu vou fazer a divisão do 3. Vou pegar o 3 e vou dividir por 9, né?
Então, o 3, o meu dividendo menor que o divisor, 0, opa, agora 30 dá. 30 é maior que, né, que 9. Só que aqui existe uma sacadinha, gente, né? Eu passei para vocês fração geratriz. Sim, ó, vocês lembram? Michele? Vocês lembram disso ou não? Tá, eu vou ter que dar uma aula de fração geratriz. Eu não lembro se eu passei para vocês. Se foi para vocês ou o nono ano também, eu acho que eu passei foi pro nono. Eu não lembro agora. Eu vou ter que dar uma. Vou pedir para vocês que não faz parte do contexto hoje. Dá uma olhada em fração geratriz, tá? Que é bem interessante, né? A forma de você resolver uma fração geratriz. Existem algumas formulinhas, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Então aqui, ó, quando eu tiver repetição, né? Quem que é a repetição aqui, ó? 41, 41, 41, 14, ó. Quer dizer, desculpa, 41, 411 aqui, ó. 14, 11. 14, 14, 1, 14, 1, 14, 1 e assim por diante. Então, vocês precisam, por exemplo, eu vou fazer uma atividade ou uma provinha, né? O que eu tenho que avaliar, né? Deixa eu fazer ele maior aqui, ó. Vamos colocar aqui 1, aí depois 14, 1, 14, 1, né? Eu tenho que avaliar as frequências numéricas, né? Então aqui, ó, eu tenho 1, depois tenho 41. Eu tenho 1, depois tenho 41. Eu tenho 1, depois eu tenho 41. Tá vendo? Vocês perceberam isso, sim ou não? Deixa eu colocar com outra cor aqui para ver se fica melhor. Deixa eu aumentar aqui para melhorar a visualização de vocês. Ó, 0,141. Depois, ó, 141. Depois, 141. Deixa eu mudar a cor aqui. Ó, eu tenho 1, depois, ó, 41. Aí eu tenho 141. 141. Por isso que ele é um número racional, né? Existe uma razão, né? Aí. Então, ó, quando eu tenho valores que têm essas frequências de números se repetindo, né? Vamos colocar assim, ó, valores se repetindo, né? Aí, quando eu tiver esta frequência, né? Ele é considerado um número racional. Tá? Mesma coisa nesse caso aqui. Ó. Nesse tá fácil, que é o 3, e nesse aqui é o 41, que vai se repetindo. Ó. Ele tem 0,41, 41, 41 e assim por diante. Tá? Então, ó, são valores que estão se repetindo, tem uma frequência. Por isso que é número racional. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho dos números irracionais, né? Então, aqui, ó, podemos falar que os números irracionais são aqueles que, em sua forma decimal, são números decimais infinitos, né? Porque eles não têm fim, e não periódicos. Eles não têm período de repetição nenhuma, né? Em outras palavras, são aqueles números que possuem infinitas casas decimais e em nenhuma delas obtemos um período de repetição. Então, os valores não estão se repetindo. Né? O conjunto dos números irracionais é representado pela letra, né, I, maiúscula. Né? Então, tá aqui. Ó. Então, temos aqui ó, os naturais, os inteiros, os racionais, né? E os naturais está contido nos inteiros e os inteiros está contido nos racionais.
né? Então, todos esses valores, né, faz parte desse único universo. E aqui nós temos aqui, ó, os números irracionais, que é um universo à parte, né? Ele está fora desse contexto aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Alguns exemplos aí, né, de números irracionais. Então aqui, ó, números irracionais obtidos pela raiz quadrada deu um número, né? Então assim, ó, raiz quadrada de 2, né? Quando a gente faz esse cálculo aqui, né, a gente percebe que vai dar um resultado cujo as possibilidades de casas decimais aqui são infinitas, né? E os valores, eles não têm um período de repetição, ó, por isso que ele é um número irracional. Se vocês pegarem esse número aqui, ó, raiz quadrada de 2 e jogar na calculadora, ele tem que dar esse valor aqui, ó. Né? Ele é irracional porque ele não tem uma razão de existência de repetição. Por isso que é irracional, né? Então você olha assim, meu, mas qual é a razão desse valor? Não tem uma razão, não tem um número se repetindo, né? Então, pô, é número irracional. Mesma coisa que a raiz de 3, ó. E aí existe alguns, as constantes irracionais, ou números, né, transcendentais, né? São aqueles valores perceptíveis, né? São os valores que vocês conhecem e já de cara bate o olho assim, né, e fala, poxa, esse é um número irracional. O pi é o que a gente mais trabalha. Existe outros valores? Existe aqui, ó. Tem o pi, né, que é o número pi, constante de Arquimedes, e aí a gente tem também o número áureo, né, ou o número de ouro. Em algum momento vocês vão ouvir falar sobre esse número de ouro aqui. E a constante de Euler, tá? Então, se vocês verificarem aqui, ó, ele não tem uma repetição, por isso que ele é um número irracional. Então, esses são os números racionais cujo valor da última casa decimal nunca saberemos, porque não tem fim, né? É um valor infinito. Então, vamos lá. Então, ó, vocês veem como é interessante, né? No quarto e quinto ano, as representações dos números racionais são trabalhadas a partir do quarto ano, né, do ensino fundamental, e a representação decimal, os números decimais, números com vírgula, né, representações de frações. E aí, ó, números decimais, né? Então, a gente vê aqui, ó, que os números decimais, deixa eu mudar a cor aqui, vermelha. Eles estão presentes, né, no dia a dia, né? Então, ó, nos valores aqui, ó, 4,58, né? O valor desse presunto, né? É presunto? Não. É desentupidor. É um desentupidor sanitário. Então, vocês verifiquem que, ó, 4,58, ó. Né? Às vezes vocês vão, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão lá ganhar, sei lá, R$ 2.570,65, ó. Ó o decimal aqui presente até no seu salário, né? E até nas frações, né, contidas nos recipientes, né, na qual o envasamento de refrigerante, dependendo do tamanho, aí tem um valor de litragem, pode ser menos, pode ser mais, e até o valor também, né? O valor do produto, né? O valor do produto. Então, assim, os números, ó, altura aqui, ó, 3,4 metros, ó o decimal aqui, ó, presente numa constante, né, de um dia a dia. Fala, Denise, tudo bem? Denise, você viu que eu respondi lá, né? Tinha uma falha mesmo no gabarito daquela questão lá, mas eu já arrumei, tá? Tá me ouvindo, Denise? Denise, tá por aí? Oi, Pro, bom dia. Ah, agora sim. Eu respondi para você lá, você viu, né? Eu vi, professor. Então tá bom. Então vamos lá. Então, gente, vocês percebam que os números decimais eles estão presentes, né, no nosso dia a dia de uma forma assim bem explícita, né, a todo o nosso redor, né? Então tudo que envolve valores, medidas, né, quantidades, né, dependendo do que a gente está trabalhando, né, os números decimais,
os racionais e os irracionais estão ali frequente, né, nas nossas vidas cotidianas, né? Então a matemática ela faz parte de um contexto muito forte do nosso dia a dia. Então, a gente tem aqui, ó, transformações nas ordens decimais, no ábaco. Então, temos uma série. Eu não vou entrar nesse mérito de questão aqui, que a gente aí já ia entrar numa situação muito mais básica, né? O principal objetivo da aula de hoje foi o quê? Né? Foi mostrar para vocês a diferença, né, existente entre um número racional e um número irracional. Então, gente, por mais bobo que seja, né? Por mais simples que seja, né, essa condição ou essa situação, por assim ser dita, temos que ter conhecimento da nossa base matemática, porque isso nos facilita muito em nosso dia a dia. Porque tem uma série de questionamentos que é feito, principalmente em avaliações, né? Seja lá de ordem estudantil ou profissional, né? De acordo com aquilo que você, o momento que você está vivendo, que faz com que a gente tenha conhecimento da base. Se nós não conhecermos a base, né, o fundamento daquilo, a gente cria uma barreira e uma dificuldade muito grande na hora de resolver um problema. E eu vejo, né, principalmente na sala de vocês do primeiro ano, às vezes eu passo um conteúdo lá do segundo ano mesmo, né? E aí vocês entendem, só que vocês erram na matemática básica. Por quê? Pela falta do conhecimento da essência. Então, assim, o que eu sugiro para vocês? Sempre façam revisões, né? Ah, professor, mas eu já vi isso. Mas o quanto mais você vê, mais aquilo fica intrínseco em vocês, de forma que vocês não vão esquecer nunca mais, tá? Sigam essa dica que é muito importante. Beleza? Então, assim, gente, eu acho que, a grosso modo, o que eu tinha para falar para vocês, um recado, é mais ou menos esse. Deixa eu até dar uma olhada aqui na atividade de vocês de hoje. Ver como é que tá aqui, segundo ano. Então, aqui, ó, calculando. Vocês estão vendo minha tela, gente? Sim ou não? Sim. Da atividade? Então, beleza. Essa primeira questão aqui, ó, calcula-se a raiz de 30, né? Obtém-se 5,472255, né? O número que tem representação decimal infinita, mas não é dízima periódica, conclui-se, então, que raiz de 30 é um número, aí vocês têm que identificar se ele é um número natural, inteiro, racional e irracional. Tá fácil essa daí. A mesma coisa aqui, ó. José, com uma calculadora, determinou o valor de raiz de 50 e obteve como resultado 70,0710678, né? Pode-se provar que esse número tem infinitas casas decimais e não é uma dízima periódica. É, portanto, um número, então aí vocês têm que responder se ele é racional, irracional, natural e assim por diante. Agora aqui, ó, qual alternativa representa a fração, né? 9 sobre 2 em números decimais. Então, assim, ó, é aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, nós temos um número fracionário e esse número escrito em forma de fração, ele tem uma representação, né, em forma decimal também, né? E aí vocês têm que que aconselho, faz a divisão e vê se chega em um desses resultados aí. Né? A, a raiz quadrada, né, de 36 é um número racional ou irracional? Né? Então, aqui, ó, racional é racional. Aí vocês têm que assinalar a alternativa correta. E a mesma coisa aqui, ó. Simplificando, a raiz de 12 através da fatoração, qual o número obtido? Vocês lembram como fatorar um valor, gente? Ou não? E esse vácuo aí de quietinho, não sei não, hein? E aí? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. 49, ó. Opa, raiz de 49. Eu sei que a raiz de 49, né? Quanto que é a raiz de 49? Quem consegue responder? 7. É 7.
Qual que é a outra forma que eu... Porque 7 vezes 7 é igual a 49, certo? Qual que é a outra forma que eu consigo resolver isso aqui? Fatorando, né? Certo? Então, aqui, ó, qual que é o menor fator primo aqui? No caso aqui, ó, eu já caio direto para o 7, porque nem outro valor dá. Então, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 1, 7. Né? Então, aqui, ó, né, 7 vezes 7, 49. É a mesma coisa que 7 ao quadrado, tá? Ó, existe essa outra forma de eu escrever esse valor também, ó. Olha que interessante. Né? Então, a raiz quadrada de 49, ela é igual a 7 vezes 7, que também é igual a 7 ao quadrado. Então, ó, vocês percebem que vocês têm um mesmo peso de valor aqui, ó, só que escrito em três formas diferentes, né? Por isso que é importante a gente ter conhecimento dessa base matemática, né? Porque a gente às vezes bate o olho numa questão, fica muito simples, né, de se resolver. Então, assim, que nem essa atividade que eu passei para vocês, é atividade para acertar tudo, né? Tá muito fácil porque foi o básico do básico ali que eu passei para vocês, tá? Não dificultei a vida de vocês essa semana. Então, é, conhecer a base da matemática é de suma importância para que vocês resolvam uma série de questões. Pode ter certeza de uma coisa, ó, que 30% de muitas questões, e principalmente concurso público, né? Quando cai ali, o aluno acaba se enforcando porque não lembra da base da matemática, né? Do fundamento da matemática em muitas situações, problemas. Então, quando a gente pega algumas situações lá, e aí você já não aconteceu assim de vocês fazerem uma prova, né? Ou ou responder uma atividade, ou fazer uma atividade, qualquer, seja lá qual for, né? E falar, poxa, aquela que era mais difícil eu acertei e a mais fácil eu errei. Porque muitas vezes vocês esqueceram do básico para resolver aquela questão. E aí acaba, né, se enforcando sozinho. Alguma dúvida, pessoal, sobre o conteúdo de hoje? Alguém tem alguma colocação? Quer perguntar alguma coisa? Michele? Tô de boa, professor. Oi? Tô de boa, entendi sim. Tem certeza? Olha, Tem. olha lá, hein, Michele. Não me decepciona, não. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui as folhinhas de vocês, das atividades dessa semana. Eu tava com ela na mão aqui, não sei onde eu enfiei. Bom, eu tenho ela aqui no digital. Então vamos lá. Deixa eu finalizar esse aqui. Aqui. Então aqui, ó, a Denise. Denise, tá tudo ok, tá? Você já fez até dessa semana, tá? Só que assim, ó, a primeira aqui você me entregou atrasada, tá? Então vou ter que descontar uma fraçãozinha dos pontos aí, beleza? Por isso que eu falo, ó, procura entregar nas datas, né, para vocês terem a nota cheia. Então, ó, se a gente pegar aqui, ó, nossa, isso aqui é tudo no quarto bimestre. Tem 10 alunos que não fez a primeira atividade, 11 alunos não fizeram a segunda e 24 alunos ainda, mas essa a gente está dentro do prazo, normal isso, tá? Mas a dica que eu dou, gente, não deixa de fazer, vai lá e já faz logo uma vez, porque não é muita coisa, né? Então a gente já até diminuiu. Ó, aqui eu tenho 5 questões, essas duas eu tenho 8 questões cada uma, tá? Essa eu tenho 5, né? A Ana Luísa, eu já comentei com ela que ela não fez a primeira, né? Aí esse que eu preciso conversar, porque eu não entendo. Não faz, mas conseguiu fazer todas online. Quando as avaliações de recuperação ela fez online, pelo formulário. Por que não consegue fazer aqui? Essas coisas não me entram na cabeça. Mesma coisa aqui, ó. A Pina, o Ícaro. A Isabel de Souza não fez a primeira também. Isabela Oliveira não fez as duas últimas. Isabela e Rebeca. O João Vitor foi o único aluno que ficou sem nota na sala de vocês, tá? Sumiu, desapareceu. O restante da turma aí, todo mundo fez as avaliações de recuperação. A Kailane vai lá, Kailane, corre lá e acerta tudo esse negócio aqui para
você não ter problema no final e não ter que ficar no desespero correndo. O Cauê também não fez nada. Então, o Marcos também tá difícil, viu? Não fez nada. O Wagner não fez as duas últimas. O Wagner dá uma cutucada, ele faz rapidinho. Mas é isso, gente. Vamos tentar manter o foco agora, né, nessa reta final. Vamos encerrar a gravação aqui agora, porque